Olá, Duda Rovê aqui com vocês para mais um episódio show do Pode Mais Mulher, esse podcast onde você pode mais mulher. E falando em poder, hoje a gente tem uma poderosa aqui com a gente, doutora Jennifer Moretti. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Duda, é um prazer. Prazer é todo nosso e com certeza, gente, fica de olho aí porque vai ser uma história assim incrível, viu? Eu vou falar brevemente aqui dela e depois vou passar a palavra para que ela se apresente para vocês verem do que eu estou falando aqui, viu? Então vamos lá. Ela é advogada, atuante no ramo do direito civil, com predominância no direito imobiliário. Possui especialidade no direito imobiliário e no direito tributário. Homenageada com selo de referência nacional e qualidade empresarial em 2023, recente, né? Que maravilha! Pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação. Ela é sócia fundadora e sócia administradora do escritório Moretti Lima e Oliveira Advocacia. Mais uma vez, seja bem-vinda aí com a gente. Obrigada, Duda. Estou muito feliz. Primeiro podcast. Olha, que honra! Pois é, não poderia ser melhor, né? Pois é, né? E bacana para inspirar essas mulheres aí, falar um pouquinho, trazer do seu olhar inovador, né? Com certeza inovador. E aí vamos começar então falando um pouquinho da sua história para que as pessoas te conheçam. Depois a gente vai falar bastante de empreendedorismo aqui. Ótimo. Vamos começar do começo, então, né? Vambora. Fica à vontade, o espaço é seu. Ai, que bom, obrigada. Eu venho de uma família que não tem servidores públicos, não tem advogados, então, né, eu não tenho nenhum apadrinhamento de ninguém. Tive que começar aí a luta no direito praticamente sozinha. Eu venho de uma cidade muito interiorana, do estado de Goiás, que é Água Fria. O pessoal fala, minha cidade é super pequena, 40 mil habitantes. A minha tem 5 mil e pouco. Nossa! Então, é um município bem pequenininho. Ela é conhecida como a Princesa do Leste Goiano. Olha. Então, eu venho de lá, morei lá até os 8 anos de idade, mais ou menos. E eu sempre fui influenciada a me dedicar muito. Então, meus pais sempre bateram muito na tecla de que eu tinha que estudar, de que a educação transformaria a minha vida. E isso eu fui levando realmente pro meu hábito, assim, pra minha forma de enxergar as coisas. E a gente até conversou um pouquinho antes, que alguns episódios me marcaram quando eu era criança, né? Teve um especial, meu pai na cidade tinha um mercado que chamava Mercado Moretti. O nome já, né? Na verdade, já empreendendo, né? Já então, empreendendo. Meu pai tem uma história com empreendedorismo, só que aí, né, nada a ver com direito, mas já tem essa pegada aí. E ele tinha esse mercado lá na cidade, lá no interior do Goiás. Se chamava Mercado Moretti. A gente morava dentro do mercado. Então, era um mercado na frente e a nossa casa atrás, assim, a gente só tinha uma divisória. E sempre fomos, meus pais e eu, sou filha única. E meu pai sempre me estimulando a estudar, minha mãe também. E eu tinha algumas dificuldades em algumas matérias. E ele pegava, sabe aquelas geladeiras super antigas, assim, marrom, sabe? Belíssimas. A gente tinha e ele usava de quadro. Eu tinha uma cadeirinha vermelhinha, assim, eu acho que a gente tem até hoje. Aí eu ficava lá sentadinha e ele ficava me ensinando. Então, meus pais queriam que eu não passasse pelo que eles tinham passado. Então, meu pai trabalhou na roça quando era criança, terminou o ensino médio por supletivo. Minha mãe engravidou muito nova, me carregava de noite na escola para terminar o ensino médio dela. Então, assim, foi sempre uma história de luta para que eu não passasse por tudo que eles passaram. Então, eu sempre fui estimulada, desde criança, a ser muito obstinada para tudo. E que bom que eles sempre com essa visão, né, de crescimento, uma mentalidade de crescimento, isso é muito bom. Não, isso é ótimo, meus pais sempre me apoiaram muito em estudo, sempre, sempre. Eu sempre fui muito assim, meu pai sempre pegou muito no meu pé, você tem que ser a melhor aluna da sala, você tem que ser uma das melhores. E hoje eu sou tão pirada com isso que eu falo, eu tenho que ser uma das melhores advogadas, eu tenho que ser uma das melhores empreendedoras. Então, realmente, essa questão da infância, até hoje, ela reflete muito na minha forma de enxergar as coisas. Mas aí vamos falar um pouquinho mais da sua história, né? Se aprofundar um pouquinho aí, saber um pouquinho mais da sua rotina, como foi essa mudança, né? Até chegar no empreendedorismo, né? Como foi essa caminhada, essa jornada? Então, como uma boa moradora de Brasília, eu não pensava na advocacia, eu pensava no concurso público. Eu escolhi fazer o direito muito jovem. Eu tinha, sei lá, 12 anos quando eu escolhi fazer direito. Eu nem sabia o que era direito, mas eu achava tão bonito, assim, tão poderoso, que eu falei, não, eu quero fazer direito.
E levei isso para até eu realmente escolher a minha faculdade. Uhum. E aí, quando eu estava com 17 anos, eu entrei para a faculdade de Direito. Fui bolsista minha faculdade inteira. Se eu não tivesse bolsa, eu não teria estudado, provavelmente. Porque, assim, eu não ia esperar algum tempo para poder passar numa universidade pública. Não estava disposta para aquilo. E não tinha dinheiro para pagar uma mensalidade, né? Meus pais não tinham como me dar isso. Então, eu fui bolsista. E é puxado, né? Se estiver trabalhando, estudando, naquela jornada fica bem puxado, né? É muito puxado. Então, eu tive aí a bênção de conseguir... Primeiro, eu consegui bolsa 50%, aí financei o restante, aí depois eu consegui 100%. Aí foi tranquilo. Comecei a faculdade, terminei querendo ser juíza. Então, quando eu escolhi fazer direito porque eu queria ser juíza. Já focando lá em cima, né? Lá em cima, né? Porque a pessoa não pode pensar baixo, tem que ser alto. Aí eu comecei com isso na cabeça. E quando chegou o último ano da faculdade, que é quando a gente começa os divisores de água ali, né? Tem a prova da ordem, tem TCC, a faculdade está acabando, e aí? O que você vai fazer? Sabe que isso aí foi uma coisa que eu fui aprendendo, porque já tivemos outras advogadas aqui, eu fui aprendendo. Na minha cabeça, era assim, você já escolhia para que área você queria ir dentro da advocacia e estudar só aquilo ali. E, na verdade, não é, né? Eu fui aprendendo que isso aí não procede. Era só na minha visão mesmo. E é até bom explicar para o pessoal que está assistindo, porque, assim, às vezes tem essa confusão por conta da prova da ordem. Porque você tem que fazer essa prova para você ter uma habilitação para conseguir advogar. Essa prova tem 2 fases. A gente tem a primeira, que é múltipla escolha, você tem que acertar 40 de 80. E a segunda fase é uma fase discursiva. Você tem que escrever uma petição e responder algumas perguntas, você tem que acertar 60 de 100. E essa prova é temida, né? Eu tava justamente conversando hoje, que eu fui na maquiadora mais cedo, ela falou, não, eu comecei a fazer direito e tal, aí a gente começou a conversar sobre a prova da ordem, eu falei, olha, na minha visão, obviamente não é uma prova fácil, mas também não acho que seja um bicho de 7 cabeças, pelo menos pra mim, não foi. Que essa questão também, você já vinha se preparando, né? Então, assim, fora a jornada de estudo, que já é normal mesmo, então você já vinha se preparando um pouquinho a mais, né? Porque já era a sua expectativa mesmo, né? Exatamente. E essa segunda fase, você tem que escolher uma matéria. E eu acho que é aí que o pessoal confunde. Não, então se eu escolhi fazer, por exemplo, direito trabalhista, eu vou ter que trabalhar no trabalhista para sempre? Não. Você só tem que fazer uma opção para aquela prova. Se depois você quiser advogar em qualquer outra área, você pode, né? Tendo a carteirinha da OAB, tá tudo certo. Isso aí também, realmente, eu também não... mas realmente... Fui aprendendo, mas eu não sabia também disso, né? Que podia ir mudando. Mas realmente causa uma confusão. Chegou no último ano da faculdade, a gente tem 3 provas da ordem no ano. E eu fui a primeira da minha sala a fazer. E eu lembro até hoje, meu pai estava sentado no sofá, eu falei, pai, o que você acha de eu fazer? Falta um mês pra prova e tal. Ele falou, aí tenta. Aí eu falei, putz, mais um mês, né? Será que eu vou conseguir estudar? Porque assim, Duda, é uma prova cara, viu? Não é baratinho, não. Aí você ficar fazendo, sem se preparar, reprovar, haja dinheiro. E você tem que comprar um vadimeco atualizado para a segunda fase. Então, é um investimento muito grande. É até isso, né? Tem que olhar todos os ângulos, na verdade, né? Estudar para passar, porque até em questão financeira, né? Do investimento também. Exatamente. Eu não tinha como ficar investindo quase R$300 em tudo. Aí eu falei, olha, vou tentar, vamos ver. E aí eu consegui passar, passei de primeira, na primeira e na segunda fase. E aí passei por todo o último ano da faculdade, terminei o estágio, tudo certinho. Pronto, e aí? Concurso público, né? Aquela ideia da garotinha lá de 13 anos que queria ser juíza. Eu já tinha tentado estudar para concurso outras vezes enquanto eu ainda era estudante. Só que, quando eu fui tentar estudar de novo, eu vi que não era para mim, Duda. Assim, eu admiro muito, de verdade, porque é uma rotina muito exaustiva você estudar. E é uma questão que você não tem controle, porque assim, você não sabe se você vai passar um ano. Ah, eu vou ficar estudando um ano e eu vou passar. Você não sabe, pode demorar 2, 3 anos. E eu precisava de uma grana. Eu já estava acostumada com os meus estágios me remunerando. Então, eu tinha que ter uma grana ali. Para ser juiz, a gente precisa de ter 3 anos de prática jurídica. Então, eu falei, pronto, vou advogar, vou pegar os 3 anos de prática e vou ganhar uma graninha enquanto isso não acontece. Aí a gente vai para outra parte da história, que é onde entra o empreendedorismo de fato. Podemos ir para ela? Antes, me conta só que essa questão do estágio, né? Foi tranquilo para você conseguir estágio? Olha, eu não estagiei em escritório, então eu sempre fiz prova para entrar nos órgãos públicos como estagiária.
Eu relutei um pouco. Meu primeiro estágio foi no 4º semestre e foi porque uma colega minha me indicou. Falou, olha, tem esse espaço aqui, foi na Vara da Infância e da Juventude, no tribunal aqui do DF. Tem um espaço aqui, você quer? Vamos tentar? E eu, nossa, lógico, né? Tava super querendo e são provas que você tem que fazer, eventualmente você não vai passar. E aí eu fiz, o curioso, Duda, é que a gente vai chegar nesse ponto, mas já adiantando. A minha história sempre foi muito entrelaçada com o direito civil, que é hoje ali o grande ramo que eu atuo dentro dele. Então, todos os meus estágios foram nesse mesmo sentido. Daí eu entrei no meu primeiro estágio, na Vara da Infância e da Juventude. Logo depois eu fui para Vara de Execução Fiscal, na Justiça Federal, e depois eu fui estagiar no gabinete de um dos ministros do STJ, e depois eu saí, foi o meu último estágio, na Defensoria Pública da União, também. Todos estágios bons, né? Bons, né? Assim. Quando eu comecei a passar, aí eu fui passando rápido, mas levou um tempinho para eu começar, assim. Mas... Eu perguntei porque também já tive alguns relatos da dificuldade, às vezes, né? Se forma e aí fica aquela expectativa, né? E aí, vou fazer o quê? Porque teve esse período, né, estudando e tal, e depois tem mais uma dificuldade, digamos assim, né, de conseguir um estágio na área, onde ela possa realmente aprender, ter uma experiência, né? Isso. Na verdade, os estágios, eles são mais comuns mesmo enquanto você está estudando. Porque você entra como estudante, aí tem alguns estágios que são 4 horas, outras são 6, aí época de prova você trabalha metade do turno, então era puxado, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, tinha curso de inglês terça e quinta, à noite. Mas foi tranquilo, assim, eu não tenho nenhuma história muito trágica, não. Foi puxado, mas dentro do esperado, né? Maravilha. Então, vamos lá, né? Vamos... Por empreendedorismo, né? Vamos lá. Eu terminei a faculdade, como eu ia dizendo, tentei estudar para concurso público, vi que aquilo não era para mim, porque eu sou muito ativa, assim, eu gosto de estar em movimento e, querendo ou não, a sua preparação para o concurso público, ela é muito solitária às vezes, né? Você tem que seguir aquilo lá, você tem que estudar todo dia e tal, então, assim, naquele momento não era para mim. E aí eu falei, bom, eu preciso advogar. Aí juntou minhas amigas e eu, da época da faculdade, vamos fazer alguma coisa, vamos procurar um estágio, né? Um estágio não, uma oportunidade em algum escritório de advocacia. Só que hoje em dia, tem muita questão de indicação para você entrar dentro de um escritório. Eu cheguei a ser indicada, mas não rolou e tal. Eu falei, bom, e aí? O que a gente vai fazer? Uma das minhas amigas... Isso se dá devido à demanda? Tem muita gente procurando? Pode ser também. Pode ser também. Mas, assim, a advocacia tem muito dessa questão mesmo de você indicar, de ter a confiança que aquele teu amigo advogado tem alguém para te indicar. Então, o pessoal vai mais... Entendeu? Eles preferem focar nisso aí. Lógico, tem alguns que tem processo seletivo, tudo certinho, mas a indicação ainda é um ponto muito forte. E eu não tinha ninguém, né? Eu tô construindo meu sobrenome, imagina. Meus pais não são advogados, não são juízes, nem nada, então eu não tinha nada que pudesse me destacar, digamos assim. Então, não consegui ir por indicação. Uma das minhas amigas, que hoje é uma das minhas sócias, a Maria Luísa Lima, ela conhecia um outro advogado que tinha um escritório e falou, olha, eu posso conversar com ele. Ela conversou com ele, fomos lá, em tratativas, a gente conseguiu, que eu falo, que hoje são as minhas sócias e eu, que é a doutora Maria Luísa, a doutora Larissa e eu, nós entramos juntas como advogadas associadas em outro escritório. Foi uma oportunidade muito boa pra gente, porque a gente aprendeu muito. Eu não tinha experiência com escritório, não advoguei, não estagiei em escritório de advocacia na época da faculdade. Então, foi uma oportunidade muito grande pra gente. Só que sempre vai surgindo aquele anseio, né? Então, assim, eu ficava pensando, caramba, eu quero ter meu escritório. E as minhas amigas também, eu quero ter meu escritório. E aí, como é que a gente vai fazer? E tudo isso envolve planejamento, né, Duda? Você não vai abrir uma empresa do dia pra noite, a gente precisa de caixa. Um toque importante aqui, viu? Gente, pelo amor de Deus. Não é sair na doida e abrir um escritório, não. Tem que ter um pouco de planejamento. Aí a gente juntou e falou, não, vamos sair do escritório que a gente tá e vamos abrir o nosso. Daí a gente abriu o nosso escritório, que é o Moretti Lima Oliveira Advocacia. A minha questão com a advocacia, porque até então eu comecei a advogar para ter uma grana e lá na frente fazer um concurso público. Só que enquanto eu já estava nesse... O concurso ainda estava ali. Ainda estava. Menina do céu, mas é difícil de tirar, viu? Porque todo mundo, e o pessoal que é do direito vai entender isso.
quando você começa a fazer direito, todo mundo fala, nossa, você tem que prestar concurso público. Não, só é bem-sucedido quem é concursado. Gente, lógico, também é, mas não existe só esse mundo, sabe? Existe um mundo muito legal e dependendo do seu perfil e das suas expectativas, um mundo muito melhor, que para mim foi a advocacia. E eu acho isso fantástico, porque eu tenho falado sempre isso, né? É uma inovação, gente. É um olhar diferente na advocacia, entendeu? E é surpreendente, porque vocês acabam vendo, né, outros ângulos, né, outras possibilidades que até então nem se via. Veja lá falar, né? Realmente, igual você falou. O pessoal só indicava concurso, porque só via aquilo. E hoje não, né? O pessoal vai abrindo a visão e vai vendo que realmente tem vários outros leques aí. Exato. E tem muito servidor hoje, por exemplo. Você escuta algumas histórias de juízes que largaram e foram abrir seus próprios escritórios. Então, assim, a advocacia não é essa onda aí que o pessoal fala, nossa, não presta, você tem que estudar para concurso público, a advocacia não dá dinheiro, a advocacia não... Não, gente, calma lá, sabe? Vamos viver essa história aí primeiro pra gente tirar uma conclusão. Vamos embora, né? Vamos saber de tudo aqui. Aí, beleza. Enquanto a gente já estava no outro escritório, a advocacia começou a me cativar de um jeito diferente. Eu falei, caramba, isso aqui é legal. Porque, como eu te falei também, eu não... Nossa, eu sou horrível com rotina, sabe? Tem gente que tem a rotina certinha, né? Cravada. Eu detesto isso. É um processo, né? Nossa, eu falo, gente, eu acho que por isso que eu não consegui estudar para concurso. Porque você tem que bater ponto para estar para concurso. Você tem que ter uma quantidade de horas líquidas ali estudadas para você conseguir. Tem que ter um foco, assim, muito, muito mesmo atiçado. Porque, lógico, a gente foca numa meta, né? E vai trabalhando metas ao longo da vida. Mas aí é uma coisa que, assim, você precisa dobrar, né? Esse foco, eu acredito, né? Tem que ficar muito fechado ali, porque senão, realmente... Exatamente. Por essas e outras, eu acabei abandonando essa ideia aí de concurso público. Aí eu comecei a ver que o advogado, a rotina do advogado poderia ser diferente. É uma rotina muito mais flexível, eu consigo ter... É lógico, né, gente? Vamos lá, a gente ainda talvez entre nesse ponto de forma mais específica. Mas a advocacia não tem teto. E eu sempre fui muito ambiciosa. Desde criança. O que você quer ser quando crescer? Rica, entendeu? Eu quero ser rica, eu quero trabalhar e ter dinheiro. E o concurso público, eles te possibilitam uma vida confortável, obviamente, principalmente a depender dos concursos. O concurso de juiz, por exemplo, é um desses. Mas ele unicamente não vai fazer com que você fique rico. Não que a advocacia vá te trazer isso também inicialmente. Inicialmente nada te traz riqueza. Mas eu vejo essa expectativa a longo prazo. E isso para mim é muito importante. E eu acho que também tinha essa questão da visão, né? E como eu falei, como as pessoas só viam um lado, né? Só pode ir para concurso, assim também elas tinham essa visão de viver com aquela renda e se sentir segura ali. Então, não tinha esse negócio de realmente querer enriquecer com o que faz, entendeu? Eu acredito que até isso está mudando. Com certeza. Né? Questão de mentalidade. Isso, perfeito. E a gente pode até abrir um parênteses, assim. Vira e mexe eu converso com alguns amigos, alguns colegas, e eu falo, gente, para você escolher entre advogar e ir pelo empreendedorismo, ou você estudar para concurso público, você tem que ver duas coisas. Perfil e o que você quer a longo prazo. Porque eu, hoje, eu não tenho perfil para ser uma servidora. Porque eu gosto dessa liberdade que a advocacia me dá. De liberdade de tudo, de ideias, assim, de fazer algo diferente. Eu não sei que... Hoje eu tô no podcast, sabe? Então, assim, é uma riqueza de possibilidades muito grande. Na minha visão, é muito melhor. E é você saber o que você quer a longo prazo. Eu quero construir uma empresa que realmente seja potente no mercado e que ela me dê lucros. E não tem fronteiras, né? Hoje em dia, com a tecnologia, não tem fronteiras. Não tem, né? Com a internet, né? Eu tento buscar sempre estar presente nas redes sociais e no TikTok. Tem gente que vai lá, doutora, eu quero tirar uma dúvida com a senhora. A pessoa mora, sei lá onde, sabe? E a gente consegue fazer uma videochamada, eu consigo fazer a consulta dessa pessoa. Então, assim, não tem fronteiras, como você falou. Aí depois eu quero voltar mais nesse negócio das redes sociais do TikTok. Depois a gente vai voltar, já. Tá bom. Aí a gente fecha parênteses com relação a essa questão do que você vai seguir, né?
Então eu comecei a ver que eu gostava daquilo ali. Eu gostava da rotina da advocacia, eu gostava de conversar com o cliente. Até hoje, assim, é o que eu mais gosto de fazer, é estar fazendo reunião com o cliente. Eu gosto de falar. Então eu gosto de me comunicar. Então eu acho que é muito interessante você mesmo, assim, ir se superando, sabe, na advocacia. Porque a advocacia é uma superação de fato. Pois bem, a advocacia começou a me conquistar, eu falei, bom, vamos abrir nosso escritório. Minhas sócias e eu, a gente abriu o escritório com medo terrível, né? Porque a gente estava sem ninguém. Tudo agora que é novo, né, assusta um pouquinho. Assusta demais. Por mais que planeje, né? Porque, lógico, com o planejamento que vocês fizeram, né? Mas mesmo assim, assusta um pouco, né? Dá um medinho, porque, querendo ou não, quando a gente estava no outro escritório, a gente tinha aqueles advogados ali que a gente poderia consultar, a gente tinha isso. Agora era só a gente. Eu falei, vamos lá. Se tem uma coisa que a gente tem é dedicação. E a dedicação supera quase qualquer coisa. Então vamos. E sangue no olho mesmo, assim. A gente abriu nosso escritório, que é o Moretti Lima Oliveira Advocacia, e a gente começou a empreender dentro dele. Começamos a divulgar redes sociais e fizemos tudo bonitinho. Criamos sociedade perante a OAB, fizemos todo o registro, fizemos a nossa marca ali, planejamos tudo, site, tudo bonitinho. E aí a gente começou a divulgar. E começaram a surgir os primeiros clientes. Muitos deles, pessoas que já conheciam a gente. Por isso que a gente sempre bate na tecla, de um modo geral, que a gente tem que estar presente na rede social. Isso nem é uma discussão hoje em dia mais. Porque muitos ali... As suas sócias também gostam de aparecer nas redes sociais? Gostam, mas eu acho que aí eu ganho um pouco mais, porque parecida demais, né? Gostam de gravar, mas elas também têm essa presença no digital. E aí, muitos clientes vieram até nós porque começaram a ver, caramba, não sabia que você advogava. Nossa, você abriu seu escritório? Vem cá, eu tô com uma questão aqui, você resolve? Resolvo, vamos lá. Olha aí, é o famoso quem não é visto não é lembrado, não é né? lembrado. Nossa, isso foi fundamental para o nosso crescimento, assim. E é um toque que eu já vou te interromper só um minutinho, né? Mas eu preciso realmente falar, porque as pessoas pecam muito em marketing. Quando eu falo que precisa aparecer, a pessoa já pensa assim, mas eu não gosto de gravar vídeo. Mas hoje em dia tem várias formas de você se divulgar. Mas eu acho que o maior toque que fica aqui, gente, é que você precisa estar à frente do seu negócio, né? Você é o seu melhor marketing. Então, se você realmente não se sente segura para aparecer, né, ir trabalhando de uma forma mais suave, mas vai chegar uma hora que precisa realmente, as pessoas precisam te ver para que realmente tenha aí uma visibilidade para você e para a sua marca, né? E aí conecte as pessoas realmente à marca, e aí é que começa a dar um resultado mais expressivo, né? E aí que vem a conexão. Pessoas se conectam com pessoas. Porque eu vejo também muito... E a pessoa pensa que se conectar é dar um bom dia de manhã e, né, mandar o bom dia. Uma vez por semana tá bom. Então, assim, se conectar é isso realmente, é aparecer, deixar as pessoas de uma certa forma, de uma forma saudável, né? Entrar, né, digamos assim, na sua rotina, estar ali acompanhando, isso sim é conexão, né? E é o que eu vejo, Duda, muita gente errando, principalmente advogados, assim. Cria lá um perfil no Instagram do escritório, então, enfim, com o nome dele mesmo. E aí você vai olhar, não tem uma postagem, não tem um story da pessoa mesmo, da pessoa compartilhando ali uma questão da rotina, rotineira mesmo, é aquilo tudo. Quem tem direito à pensão alimentícia? E só. Lógico que isso é importante, mas o que vai te fazer realmente se conectar com as pessoas, para que as pessoas te procurem, é um pouco mais além disso. Porque se a gente até conversou isso na semana passada, se a gente for abrir o Instagram, tem uma pancada de advogado fazendo conteúdo. Tem muito. Tá crescendo, né? Tá crescendo muito. Então, assim, você tem que procurar uma forma de ser único. E como é que você vai ser único na rede social? Mostrando quem você é, mostrando a forma com que você trabalha. Só que tem que, é como você falou, ir trabalhando aos poucos, porque tem algumas pessoas que têm um pouco mais de timidez, e tá tudo bem, mas tem que começar esse processo. Porque é isso aí que vai ser essencial. E até isso foi mudando, porque no começo era realmente só você gravando, né? Que eu achava assim, eu sempre amei gravar, mas eu achava assim, gente, não pode ter só uma opção, né? E aí o pessoal tinha um negócio assim, deu medo, vai com medo mesmo. Botava o pessoal para botar a cara lá, mas a pessoa não, você via que não estava se sentindo à vontade.
Então, eu trabalho de que forma com as minhas alunas? É um processo. Eu vou colocando elas até elas se sentirem à vontade de repente, gravar uma live. Mas, assim, vai aos poucos, mostra o produto, que hoje em dia tem tanto jeito de fazer, né? Tem muito. Então, foi evoluindo. Hoje em dia, lógico que a gente aparece, mas já é bem menos também, né? Para quem quer, eu, por exemplo, na minha rotina, eu não apareço tanto mais como antes. Mas estou sempre ali. Mostro aulas, entendeu? Mas é assim mesmo, porque não é, eu comecei a postar ontem e hoje eu vou estar fazendo uma live. Não é? Com calma que aí também, né? Essa é a mentalidade da pessoa, principalmente a pessoa que está com medo, né? Porque ela fala, não quero aparecer, aí ela já nem tenta. Então, assim, é procurar, né, formas mais não vou dizer fácil, mas assim, uma forma mais tranquila, né, de fazer que vai dar certo. Exato. E a forma que você tem de tirar o medo é enfrentando ele. Então, assim, eu tenho muita vergonha de falar em público. Qual é o remédio disso? Lógico, vai trabalhando, como a Duda falou. Um pouquinho. Pouco a pouco. Mas faz uma palestra na OAB. A OAB é um espaço muito aberto para os advogados. Tem várias comissões que você pode participar. Vai lá, faz parte de uma comissão, vê como é que é o trabalho dela e fala, olha, vai ter esse evento tal dia, eu posso palestrar? Eu quero falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que eles vão aceitar, que eles vão cogitar, estudar a ideia. Então, assim, é difícil? Parece que a gente vai morrer? Parece. Mas de tanto você enfrentar isso, chega um momento que você não liga mais, né? Depois vira história, vira experiência, né? Realmente, exatamente. Quando a gente começa, não sai perfeito, não sai. Nem espere por isso. Nem espere. E realmente os primeiros, eu mesmo, hoje eu olho alguns trabalhos que eu fiz no comecinho, que realmente... Eu também. Mas eu deixo lá, porque eu falo, é a minha história. Fiquei. Eu fico olhando e falo, gente, eu jurava que tava bom. E não é tá na muito, hora. Mas é história, vamos lá, né? Então, Duda, aí a gente começou a disponibilizar conteúdo e tal, mostrar. E aí começaram a chegar os primeiros clientes, a gente foi fechando. E olha, te falar, a essência do advogado é o cliente dele. Do escritório de advocacia é o cliente. Então, a gente começou a ter os primeiros clientes, vamos fazer o melhor trabalho. A gente sempre foi muito competente, muito dedicado. Então, vamos entregar o melhor serviço para esse cliente. E o cliente foi gostando, e cliente satisfeito te entrega para um monte de gente. Então, começaram a vir outros clientes por indicação. E aí é uma... Isso é fantástico. Isso é Nossa, perfeito, isso é muito bom. E é quando você começa a ver que o que você está fazendo é bem feito mesmo. Porque senão não haveria uma indicação. Verdade. E o cliente satisfeito, Duda, ele é o seu marketing mais em conta que você vai ter. Porque você vai prestar o serviço bom para ele vai gostar a tal ponto de te indicar para outras pessoas. Eu tenho um cliente que ele é muito especial, a gente está cuidando de umas questões familiares dele, e ele foi direto, ele manda mensagem e fala, doutora, eu já te indiquei para um monte de gente, pode ficar tranquilo que depender de mim eu vou te trazer muitos clientes. Eu falei, é isso aí. É isso que a gente gosta. Mas por quê? Porque ele está satisfeito com a prestação de serviço, né? Então, a gente começou essa história aí com o escritório, e aí as coisas foram acontecendo. E, para nossa surpresa, a gente conseguiu crescer mais do que a gente esperava, e num tempo muito curto. Então, assim, a gente nunca ficou no vermelho até hoje, a gente está sempre aumentando o nosso faturamento. Os clientes estão satisfeitos, que isso é um ponto importante. Com certeza. Porque a gente tem, infelizmente, muitos casos que tá, assim, dinheiro para tudo que é lado, mas cliente reclamando para tudo que é lado também. Aí não adianta muito, né? Sua empresa não vai se consolidar dessa forma a longo prazo. E a gente foi construindo Nada melhor do que uma prova social, né? Uma prova social dessa é tudo. Indicação é tudo. Exato. E a gente é 5 estrelas no Google, olha só. Maravilha! É um bom atendimento. Então, assim, a gente começou a construir realmente a marca Moretti Lima Oliveira Advocacia. A gente falou, não, a gente quer um destaque no mercado, porque esse destaque no mercado vai beneficiar a gente vai conseguir lucrar com isso. E aí veio essa história e hoje em dia eu não me vejo longe do empreendedorismo. Esses dias até me perguntaram na caixinha, se você pudesse fazer se você tivesse que fazer um concurso, qual que você faria? Eu falei, olha, eu acho que eu ainda faria para juiz. Mas hoje em dia eu não penso nisso, porque realmente eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, sou apaixonada pela advocacia, eu acho que eu tenho muito a contribuir com esse mercado. Eu ia te perguntar do TikTok, né? Igual você falou, tá nas redes sociais, mas a gente até conversou. A rede social onde você é mais forte é no TikTok. Eu vou pedir para você falar um pouquinho disso, sabe por quê? Quando a gente fala em TikTok, o que a gente pensa?
Dancinha. Dancinha no TikTok. Então, para que as pessoas saibam que tem outras formas também, né, de se comunicar até no TikTok, né? Vou pedir para você falar um pouquinho disso aí pra gente. Como a Duda falou, realmente a minha rede social mais forte é o TikTok hoje. Eu comecei, eu lembro que... Depois, se você já quiser ir passando também um pouquinho as suas redes sociais, para o pessoal já ir, né? Tá, falando. claro. Eu comecei no TikTok, acho que foi no comecinho da pandemia, onde não tinha muita gente lá. O TikTok ainda era que rede social é essa? Vamos lá, não tava esse escândalo que tá hoje, assim, positivamente falando. Então, eu comecei a postar uns vídeos, fui pra minha cidade resolver uma questão para um cliente meu, falei, vou gravar. Era uma questão de imóvel lá, de compra e venda, de escritura pública. Eu falei, vou gravar porque pode ser a dúvida de outras pessoas, né? Vou falar como é que eu resolvi aqui. E aí, postei. Aí, postei, deu, sei lá, acho que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, 10 mil visualizações. Uau! E isso, naquele comecinho, era muita coisa. Muita coisa. Até hoje é. Até hoje é. Aí, eu olhei assim, eu falei, gente... Que legal, não esperava. E aí começou a crescer. Ainda mais considerando o conteúdo. O conteúdo. Que aí já eu vou falar sobre a forma do conteúdo lá. Aí eu falei, bom, o pessoal gosta então desse tipo de dica, vou começar a passar mais. E aí comecei a gravar mais vídeos e tal, e aí o pessoal começou a seguir. Tem um vídeo lá que tá com 1,5 milhão de visualizações. Gente, tá fixado adoro. lá. Meu sonho. Aí, Duda, como você mesmo adiantou, né? Porque quando a gente pensa em TikTok, todo mundo pensa, dancinha e tal. Tudo bem, se você quiser fazer dancinha, você faz. Esse não é o foco. Mas é pra gente entender que realmente há espaço para todo mundo. Eu nunca fiz nada desse tipo lá no TikTok. Meu conteúdo é eu falando, dando uma dica para alguém de direito, explicando algum caso ali meu que eu posso falar. Então, não tem nada de apontar nem nada. E nada contra também, cada um com as suas estratégias. Mas a minha estratégia não é essa. E eu consegui crescer lá fazendo isso. Só com dica e falando, o pessoal gostando. A gente tá com 14 mil seguidores, eu acho que... Eu achei incrível. Pro nicho, né? Eu, na verdade, se você me fala assim, estou querendo ir pro TikTok, talvez eu até falasse assim, não, foca mais no Instagram, porque essa falta de conhecimento. Né? Eu realmente, eu acho que tem essa resistência do público em si, né? Às vezes até para ir procurar. Não, eu vou procurar conteúdo de advocacia, já vou direto para o Instagram. Então, até bacana. E isso, eu sou apaixonada pelo YouTube. Tem que voltar para lá, Eu amo o YouTube. Eu tenho até um canal no YouTube. Depois eu vou falar no finalzinho. Mas, enfim, eu gosto do YouTube porque eu acho que as distrações são menos. São menos, enfim, né? Eu acho que tem menos distrações. Então, eu realmente, desde sempre, acompanhei o YouTube, eu gosto muito. Mas eu acredito que é isso, é procurar onde se identifica mais. E fica esse toque importante aqui para as pessoas saberem que o TikTok está ganhando, né, espaço, realmente tem um público ali interessado também em conteúdo. Eu acho que isso é bacana falar, entendeu? Isso. E o TikTok, para mim, é a principal plataforma que me deixa alcançar pessoas realmente de qualquer lugar. Porque o Instagram, ele é muito bom, mas hoje eu vejo o Instagram bom muito mais para conexão mesmo, assim, do dia a dia. Eu acho que tá mudando muito, né? Acho que foi atualizando tanto e meio que, para mim, por exemplo, meio que perdeu um pouquinho da essência do que eu fazia. Hoje eu tenho que ir me adaptando. Antes não, eu já ia só fazendo e as coisas iam vindo acontecendo. Né? Hoje tem que ir buscando formas de me adaptar às atualizações. Tiveram muitas mudanças e a tendência é que continue assim, né? Então, o Instagram, hoje, ele me entrega menos do que o TikTok. Então, por exemplo, você pegar o vídeo que mais tem visualizações no Instagram, do Reels, ele tem, sei lá, 16 mil. TikTok, o maior tá com 1 milhão. Então, assim... Mesmo assim, você é forte, viu, nas redes sociais. Por isso que eu falei, gente, poderosa. Gente, aproveita para me seguir aí, tá? É o @ADV Jennifer Moretti. Vai aparecer meu nome certinho, né? Porque o Jennifer Moretti é difícil de escrever. É o ADV Jennifer Moretti em qualquer lugar, o pessoal me encontra. Mas é só dar os detalhes. Jennifer com 2 N. É o ADV, que é advogado abreviado. Aí Jennifer, J-E, 2 N's, I-F-E-R. E o Moretti, M-O-R-E-T-E. No Instagram, no TikTok também, a mesma coisa? Tudo, É bom porque fica fácil de achar, né? O nome não é tão comum assim, então só tem eu acho. Maravilhoso. E eu achei realmente muito incrível, eu tinha te falado isso, né?
que essa questão do TikTok de estar mudando até me chamou a atenção, porque eu mesma sou uma das que não coloco muito conteúdo lá, porque essa visão, né? Não é meu público, só que eu não prestei atenção que as coisas estão evoluindo, estão mudando, né? E é importante a gente acompanhar essa mudança. Isso que eu ia falar. E eu não fui acompanhando, porque o meu foco realmente estava mais, né? Instagram e YouTube. Igual eu falei, eu gosto muito do YouTube, agora eu tô trabalhando um pouquinho mais no meu canal lá. Eu gosto muito, então eu deixei, falei, já tô focada aqui, vou trabalhando aqui. Mas é bacana saber e já fica de dica, né, para as nossas empreendedoras e inclusive acompanhar teu conteúdo também. A gente me acompanha lá. Não, é É. muito bom o TikTok, assim, é meu xodó. Porque realmente ele me entrega mais que o Instagram. Mas eu tô em todas as redes, a gente vai, né? Vamos ficar presente em tudo, mas sempre tem uma que pega nosso coração ali. Verdade. E aí eu ia te fazer uma outra pergunta, agora, né, voltando questão de empreender, questão das sócias, né? Eu vejo você falando muito carinho das suas sócias e acho lindo. E assim, mas as pessoas têm muita dúvida quanto à questão de sociedade, né? Quem escolher, como que é a relação? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Perfeita pergunta. O pessoal tem essa dúvida mesmo. Primeiro, vale a pena ou não, né? Ter sócio. Gente, primeiro de tudo, assim, você tem que saber escolher o seu sócio. Se você não escolher um sócio bom, obviamente não vai adiantar você ter sócio, é melhor você estar sozinho. Mas eu sempre acredito que é melhor você ter uma sociedade. Porque a advocacia, ela não é uma profissão que, como eu falei, que você vai começar a advogar hoje, daqui a um ano você tá milionário. Não é assim. A advocacia, ela pode ser cruel mesmo, assim, nos primeiros anos. Imagina você passar por isso tudo sozinho. E não só por isso. Mas duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, assim, é você buscar sócios que te complementem. Então, por exemplo, na minha sociedade, que realmente eu falo com muito carinho, porque as minhas sócias são excelentes sócios, a gente se dá super bem. E a gente vê isso justamente no resultado que a gente tem no escritório. Elas são muito complementares a mim. Então, você até perguntou, as suas sócias também estão ali no digital? E são. Só que acaba que eu fico um pouco mais pelo vídeo, né? Por estar presente ali na imagem em si, porque para mim é mais fácil. Então, eu tenho essa forma de agregar no escritório, que é uma delas. Agora, por exemplo, questão de você ficar fazendo agenda, ficar olhando o financeiro, sabe? Ter esse controle ali que é detalhe demais, eu já não sou boa. E elas são muito melhores que eu. Então, assim, a questão de sociedade busque sócios, primeiro, que sejam honestos, né? Porque a gente sabe que um sócio desonesto te causa muito problema. E que seja complementar a você. E uma terceira dica ainda para você escolher seu sócio. Um sócio que esteja alinhado com o que você quer. Então, assim, as meninas e eu, a gente é muito obstinada. A gente é muito, não. Se tiver que trabalhar, que a gente já faz isso. Segunda a segunda, a gente vai trabalhar. Não interessa. A gente vai dar o nosso sangue para isso aqui dar certo. Não tem como dar errado. Objetivos alinhados, né? Porque imagina só, você tá ali, Duda, super se empenhando e tal, trabalhando. Aí tu encontra um sócio encostado, preguiçoso. Como é que você vai fazer com que a sua empresa cresça dessa forma? Não vai crescer. E eu já tive algumas experiências bem difíceis. Então você sabe que isso é verdade, né? De tempos em tempos eu tento de novo, entendeu? Mas assim, às vezes eu falo, eu vou dar um tempinho, e assim, ainda não achei a pessoa bem alinhada com o meu propósito, né? Mas isso eu acho que é importante, sim. A pessoa, acho que é o primeiro ponto, na verdade, né? Ter objetivos alinhados. Porque, senão, igual você falou, né? Não caminha para frente. Não vai. E ainda mancha o seu nome. Porque olha só. E essa questão de um se complementar, eu achei interessante também, né? Vou deixar você falar mais sobre isso, porque também acontece muito, a maioria das vezes, tá? Da pessoa meio que querer ou competir ou mandar na outra, e aí não tem, né? Não tem como realmente você conviver, né, todos os dias com uma pessoa assim. Então, essa questão de uma complementar a outra, eu acho que é importante também. Sim. Né? Essa questão da competição, infelizmente, acontece. E um outro ponto que você tocou nessa questão aí da competição entre os sócios é você buscar realmente pessoas que estão ali para juntar forças. Somar, né? Para somar. Porque imagina que você tá ali prestando seu serviço, tal, atendendo seu cliente super bem. Aí vai lá o seu sócio ou qualquer pessoa, não é sócio só. É qualquer pessoa que vai fazer parte da sua equipe.
Você tem que escolher bem. Porque se essa pessoa trata mal o seu cliente, isso prejudica quem? Você, que tá lá, o seu nome tá o nome da empresa. Então tem que ter muito cuidado para saber escolher assim. Mas eu acho que vale a pena a questão da sociedade, mas tem que estar muito atento a esses pontos aí. Eu acho bacana. E eu acredito que era uma dúvida de muita gente, né? E eu até falo muito também sobre parcerias, né? As parcerias, principalmente em redes sociais. Também já tive algumas experiências, umas muito boas e outras não tão boas. Que o que acontece muito é isso. A pessoa, às vezes, vem com uma visão meio de, vamos dizer, né? Tirar vantagem, né? E aí, na verdade, hoje eu ensino as minhas alunas como encontrar uma parceria de sucesso, uma parceria que vai somar no que ela já tem, né? Porque se ela escolher uma parceria ruim, ela vai acabar, né? Cedendo, doando mais do que recebendo. E o bom é todo mundo ganhar, não é isso? Duda, e ontem mesmo estava conversando isso com uma colega advogada. A minha sócia que conheceu ela primeiro, a Maria Luísa, e aí a gente firmou parceria com ela. Ela direto tá pedindo parceria com a gente e tal, e ela é uma excelente advogada e a gente faz parceria em alguns casos. E ontem ela mandou áudio, ela falou, gente, ainda bem que a gente se trombou. Porque, caramba, é tanta gente descomprometida que quando você encontra alguém que está disposto ali, honesto, trabalhando, vale a pena. Porque a parceria, imagina, você tá lá advogado e tal, aí vem um parceiro, olha, eu tô com casa aqui, vamos dividir os honorários e vamos trabalhar juntos? Vamos. Aí chega lá, a pessoa não trabalha. É só sou parceira, entendeu? Então, assim, é difícil. Mas muitas vezes... A divisão não é justa. Não é nem de perto igualitária, né? Então, assim, você tem que realmente prezar por parcerias muito boas. A gente tem muito esse braço no escritório de parcerias. De advogados que são parceiros nossos, que a gente trabalha em casos juntos e são parceiros fenomenais, assim. Eu dei muita sorte, tanto na minha sociedade quanto na escolha dos parceiros. Porque, de fato, não é todo mundo que está comprometido. Essa questão do comprometimento, hoje a gente vive num mundo, assim, não sei se você vai concordar comigo, de imediatismo, né? As pessoas querem muito resultado rápido. E nessa tendência de resultados rápidos, às vezes a pessoa não quer se esforçar tanto para conseguir o que ela deseja, né? Duda, você começou a falar disso aí, eu pensei já em um feedback aí pra galera. Opa, já passa tudo aí. O pessoal fica muito assim, mas a advocacia, nossa, eu vou demorar a ganhar dinheiro. E assim, hoje em dia a gente tem acesso a ferramentas que a gente encurta esse período, a gente tem internet para isso. Já a gente pode chegar no outro tópico, que o escritório, nosso escritório, ele trabalha muito com o Google Ads. Então, a gente investe em campanhas justamente para alcançar mais pessoas e para não depender só de indicação. Então, também não é esse tempo todo que as pessoas acham. O mundo já mudou um pouquinho. Mas elas pensam o seguinte, não, eu vou advogar para quê? Vai demorar, né? Não vou ganhar dinheiro e tal, tudo bem. Então, o que você vai fazer? Vou estudar para concurso. Tá, mas você sabe que você vai ter que estudar. No começo Então, assim, a galera fica muito perdida, porque não adianta, não existe caminho fácil, não existe atalho. Se você quer... É o nosso sonho que seja tudo fácil, né, gente? Eu queria também, meu sonho, assim, de princesa, mas infelizmente o mundo real não é assim. Qualquer lugar, qualquer caminho que você escolher trilhar, eu não tô nem falando só de direito aqui. Qualquer caminho vai ser difícil, se realmente o resultado que você quer é um resultado grande. Você vai ter que abdicar de coisas, você vai ter que fazer investimento, você vai passar por muito BO. Você vai ter que tornar a sua mentalidade ainda mais forte para passar por novos desafios, porque surgem o tempo inteiro. Não é porque você, a gente quer outra. Por que a gente tá assim, a gente nunca para. Cabeça a milhão, nem sossega um minuto. Pois é. Mas aí você ia falando do Google Ads, né? Explica pra gente aí sobre isso. Porque Então, também tem essa visão, né? As pessoas estão ali nas redes sociais e falam assim, mas eu demoro muito para crescer. Mas é porque, às vezes, falta de conhecimento, né? O crescimento orgânico, ele demanda mais trabalho. E aí tem a forma de fazer, né? Que é o tráfego pago. Exatamente. Hoje, no escritório, a ferramenta que a gente usa para tráfego pago é justamente o Google Ads. Para o escritório. Então, o que a gente faz? A gente já fez outras campanhas. Iniciamos uma campanha recentemente, de direito de trânsito, na última semana. E a gente monta toda uma página a gente fala página de vendas porque é o termo certo, né? Porque tem outra coisa também que eu não sei se você sabe. Página de captura e a de vendas, né? Porque a advocacia, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas práticas, porque podem ser proibidas, né? A gente não pode mercantilizar a profissão.
Então, o termo página de vendas é o termo técnico mesmo que usa. Então, a gente precisa... De captura vocês não poderiam usar, no caso, é isso? Podemos, mas é porque eu falei página de vendas, aí parece que a gente tá lá, divórcio, R$2.000. Não é assim. Não, na verdade, você está vendendo o atendimento do escritório, né? Você não está vendendo né, o que as pessoas estão buscando. A busca é de cada um. Porque assim, vocês vendem a solução para o que elas estão precisando, né? Existem algumas práticas que são proibidas. Então, quando a gente fala em vendas dentro da advocacia, a gente tem que abrir um parênteses aí, porque a galera pode confundir. Ninguém melhor do que vocês, né, para saber isso. Gente, a gente tá seguindo o código de ética, tá? Tá tudo certo. Eu já fiquei assim, quando você falou, tem outro negocinho, eu falei, página de captura, meu olho já tava desse tamanho, porque eu uso. Eu falei, se ela falar aqui. Não. Depois a gente pode voltar nessa questão aí. Mas assim, resumidamente, é porque realmente a profissão da advocacia, do advogado, ela é uma profissão muito específica. Então a gente não pode, por exemplo, panfletar. A gente não pode colocar lá, e aí, gente, Black Friday, hein? Divórcio agora é só R$500. Isso não pode. Isso aí vai entrar num outro... Desculpa aí te interromper mais uma vez. Isso aí também vai... É porque é uma coisa que eu trabalho muito, inclusive vou fazer até uma aula sobre isso. É a questão da autoridade, né? Porque dependendo da forma que você oferta o seu serviço, ele pode ganhar mais valor ou ele pode perder também. Né? Então, tem que ter esse cuidado também na hora de ofertar, acho que até por isso também, né? O advogado ele já é uma classe que realmente impõe um respeito e tal, né? Eu acredito que também tem esse lado. Com certeza tem esse lado. Vou querer assistir essa aula aí. Vamos embora. Mas então, tem algumas práticas que a gente não pode fazer, mas a gente tá fazendo tudo certinho. Vamos lá. Aí a gente anuncia no Google, então quando as pessoas pesquisam, por exemplo, advogado de trânsito, aí vai aparecer nosso site, digamos assim, né? Vai aparecer nosso link e a pessoa pode entrar em contato. Essa prática, ela é autorizada pela OAB, a gente pode fazer. E aí é que a gente fala do Google Ads, né? Dessa forma, a gente alcança muito mais pessoas e a gente não fica dependendo só da indicação, porque também tem muito advogado que fica só por conta de indicação. A indicação é fundamental demais. Um cliente que chega para você indicado, ele tá com 70% sim para você. Né? É mais fácil você fechar, inclusive, um contrato. Mas não dá para depender só disso, né? O mercado, acontece muito rápido. E quem está começando que ainda não tem indicação, né? Tem que ir buscando esses outros meios mesmo. E é um ótimo meio de conseguir. Vale a pena, galera. Tem muito conteúdo gratuito no YouTube, ensinando como fazer isso e tal. É bastante interessante. E a gente trabalha nisso de uma maneira muito forte dentro do escritório, justamente para o nosso escritório crescer mais e não ficar só dependendo daquela indicação. Vocês são muito inovadoras, porque até nisso, né? Até nisso. Porque as pessoas não vão buscar essa informação. E às vezes quando tem, fica assim, não, mas eu vou precisar gastar muito, né? Assim, a gente não começou com muito. Tanto é que quando a gente fez a nossa primeira campanha, foi só a gente Deus, né? Porque a gente falou, vamos estudar o máximo que a gente conseguir aqui, porque a gente não tem muitos recursos. Então o dinheiro que a gente tem é justamente para o Google indicar a gente nas pesquisas. Para aumentar, né? Para aumentar. E aí, conforme a gente foi crescendo, hoje, por exemplo, a gente tem um gestor de tráfego. Então, é ele que cuida dessa parte pra gente, o que é ótimo, porque conforme você vai crescendo, você tem que delegar. Não dá pra você cuidar de tudo, senão também a sua empresa empaca e você... Gente, vários pontos aqui que se deixar a gente entra, outro podcast. Exatamente. A gente tem que fazer um outro podcast. Vamos ter que fazer, porque isso aí é maravilhoso. Pois é. Então, assim, hoje a gente tem possibilidade de delegar algumas tarefas, justamente para a gente ter tempo para cuidar daquilo que mais interessa. Então, assim, a gente tem essa pegada muito forte de justamente buscar fazer com que o escritório cresça sem depender de uma outra pessoa, entendeu? Um outro cliente que pode indicar a gente. Então, a gente sempre vai tá tentando inovar, tá tentando ir a mundo. Vai para o mundo mesmo. Então, não tem como. É fantástico. Pois é, então assim, o nosso escritório tem toda essa história aí, a gente fica muito feliz, porque de fato, em pouco tempo a gente conseguiu crescer relativamente bem. A gente tem clientes que estão satisfeitos com o trabalho, e é uma coisa que a gente preza demais, Duda. Assim, os nossos clientes têm que estar satisfeitos. Todos. Pelo menos assim, 98% tem que estar satisfeito. Então a gente tem um cuidado muito grande de acompanhar o cliente. E aí é outro ponto que a gente pode entrar, se você me der licença. Muitos advogados hoje pecam com o tratamento com o cliente. Um exemplo prático mesmo. Foi semana passada?
Eu acho que foi. A gente tem algumas ações de uso capião no estado de Goiás. E veio uma senhora e tal, que uma outra cliente nossa de uso capião, passou meu contato e falou, doutora, é o seguinte, tem como a senhora ver para mim quanto que a senhora cobra para fazer o uso capião aqui do terreno? Eu falei, tem, mas me conta melhor a história. Ela falou, não, a gente contratou um advogado e tal. Eu falei, contratou um advogado, tá me procurando, né? Eu falei, mas o que que aconteceu? Porque tem uma questão ética também, né? Então eu preciso saber. Se tem um advogado na história, eu não vou ficar me intrometendo. Ela falou, não, é porque eu contratei esse advogado, só que ele sumiu. Juro pra você. A gente fala, parece que a gente tá falando sempre a mesma coisa, assim, que são casos repetitivos. Não, gente, acontece mesmo, diariamente. São pessoas reclamando de advogado. Eu realmente agora fiquei de cara, porque assim, o que que acontece? A gente que trabalha com vendas, as empreendedoras têm a dificuldade, né? Ah, o cliente sumiu. É uma visão. Agora, o atendente é o profissional sumir realmente. Não, e assim, esse papo aqui que a gente tá tendo é justamente para alertar a galera que tá querendo advogar, que tá advogando, porque assim, são erros que, Duda, não dá para cometer. E às vezes não sabe porque talvez não está dando certo, não está tendo sucesso, né? Digamos assim, não está crescendo. E é uma coisa simples, é o atendimento, é o acompanhamento, igual você falou, não é? Aí ela falou, então, é porque, essa senhora, né? É porque eu contratei ele, e aí ele sumiu. Ele falou pra mim que protocolou, que iniciou o processo, mas eu perguntei pra ele e não me responde. Ela me mandou a foto, porque toda vez que a gente protocola um processo, que a gente inicia um processo, distribui, na verdade, vem pra gente, né? O número, tudo bonitinho. Aí tinha. Eu falei, olha, esse documento, ele comprova que tem um processo certinho. Então, assim, eu não posso ficar me intrometendo naquela questão ética, né? Aí eu falei, olha, conversa com ele, tenta falar com ele, mas assim, Duda, o que mais tem? Mas aí você pensa, gente, aí a gente tem que se colocar no lugar do outro. Você pensa, uma pessoa contrata um advogado exatamente para resolver o problema dela e aí fica sem assistência. E olha o desespero da pessoa. Porque aí a pessoa fica em desespero, fala assim, eu não tenho o que fazer. A pessoa que podia resolver para mim sumiu, e agora? Aí que a gente entra no que todo mundo fala da advocacia. Ah, tem muito advogado. Ah, é porque não sei o quê. Gente... E ele, em vez de se conectar, se desconectou, né? A gente falou de conexão no começo. Fez tudo ao contrário. Tem muito advogado? Tem. Mas vamos lá, dessa parte de 100% dos advogados, tem uma parcela que não está advogando, que tirou a carteira por tirar, ou porque realmente escolheu estudar para concurso, escolheu trabalhar em outro lugar. Tem a parcela que não está fazendo o feijão com arroz. Gente, como é que pode você sumir o seu cliente? Você falou tudo, o feijão é o básico, é você dar um bom atendimento, né, para a pessoa. A gente cuida muito disso no escritório. Então, assim, isso fideliza o cliente e faz com que ele traga mais gente para o nosso escritório. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, é porque eu tô cheio de trabalho e não consigo responder. Então vamos lá, você tem que sentar e ver uma forma de resolver isso aí, porque não acompanhar o seu cliente. Às vezes um cliente vai te contratar, um processo de uso capião que eu falei agora. Ele demora, Duda. Ele demora anos antes. Aí você vai ficar, sei lá, 2, 3 anos com o seu cliente e você não vai dar assistência para ele durante esse tempo. Pois é, já pensou? É a base da tua empresa, é o teu cliente, ele tem que estar satisfeito. Então, se ele não tá, você tem que sentar e falar, bom, e aí? O que a gente consegue resolver? Contratar alguém, distribuir alguma coisa, porque vai arruinar o negócio se o cliente estiver insatisfeito. Eu tenho um toque aqui para as nossas maravilhosas, né? Que a gente falou várias coisas aqui. Mas, para vocês verem, em qualquer área que a gente empreende, os toques são os mesmos, porque acontece muito na minha mentoria, às vezes a pessoa vem e fala assim, ah, mas eu não vendo produto, eu vendo serviço, viu? E aí eu falo, ó, técnicas de vendas é para todo mundo. Você tem que usar no seu negócio da forma, né, que vai trazer resultado. E aí o que acontece? Atendimento é para todo nicho. Produto físico, serviço, loja física, online, é a mesma coisa, não é? Atendimento de excelência. E aí, tem gente que não gosta mesmo de mexer com o público. Procura um sócio que goste. Coloca outra pessoa. Vai a parte que vai complementar, entendeu? Não, eu fico aqui, ó, peticionando e tal, audiência, e você fica aí por captar cliente, por fazer reunião com o cliente. Pronto. Pois é, nós falamos aqui de acompanhamento também. Exatamente. De conexão, gente. Então, é tudo que a gente fala para quem empreende vendendo produto, serve para quem presta serviço. Né? É um toque importante para as pessoas saberem que não precisa diferenciar. Só precisa realmente fazer.
né? É agir, é ter um atendimento de excelência, é fazer esse acompanhamento. Na captação de clientes, usamos as mesmas estratégias, então, enfim, né? São toques importantes aí para vocês seguirem, né? Fica a dica aí. E já aproveitando esse assunto, Duda, uma outra coisa também que a gente faz muita questão no escritório, ainda com relação a relacionamento com o cliente, é deixar ele ciente, esclarecido. Porque assim, você pega uma pessoa que não é do direito, que vai contratar um advogado, você acha que ela sabe de alguns termos? Ela não sabe, porque não é a profissão dela. Então, de alguns não, da maioria, né? Eu então, falo por mim mesmo. Pois é. Então, assim, a obrigação do profissional é explicar. Então, eu explico tudo pro cliente. Falo, olha, o que a gente vai fazer? Até isso, tem que ter uma certa, digamos assim, uma certa paciência, né? Porque também a gente está num mundo, assim, pós-pandemia, onde as pessoas não têm muito isso, né? Se fala muito em empatia, mas, né, se prega pouco. Prega muito e faz pouco, né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes o cliente, às vezes não, quase sempre ele não vai entender. Tá tudo bem. A obrigação do advogado é explicar isso para ele. Olha, então, o processo ele vai funcionar assim. Eu canso não, mas eu falo muito. Gente, eu adoro falar com os meus clientes. Eu sempre explico para eles, desde a proposta de honorários. Eu falo, olha, tá vendo? A gente colocou esse preço, mas é porque a gente vai fazer isso, isso e isso. Aí, beleza, fechou. A gente vai entrar com o processo. Olha, no processo, geralmente a gente tem 2 audiências. Então, a primeira vai ser, eu explico pro cliente. Porque eu quero que ele entenda. Para depois ele não falar, caramba, eu nem sei o que a minha advogada tá fazendo. Como é que você vai criar uma relação de confiança com o cliente se o cliente não tem informação suficiente sobre você? O seu cliente tem uma hipossuficiência, de certa forma, ali naquele conteúdo intelectual, porque ele não sabe, é você que é o técnico ali. Então, explique para o seu cliente, sabe? Não tenha medo disso, deixe ele super esclarecido. Foi uma coisa que eu já conversei aqui também, né, com as outras convidadas que vieram da área de advocacia, essa questão de simplificar a linguagem, né? Porque para você conversar, você e outro advogado, vocês vão falar muitos termos, lógico, né? Que a área de vocês é essa, vocês dominam. E aí você vai explicar para uma pessoa leiga, não vou nem dizer assim uma pessoa sem estudo nem nada, uma pessoa que simplesmente não tem o conhecimento da advocacia em si. Então passa muitos termos que a gente realmente fica assim, ó, às vezes com vergonha de perguntar, porque acontece, né? Então, quanto mais simples for, eu acho que mais conversão vai dar, né? Mais as pessoas realmente vão sente confiança, entender e confiar no que ela veio buscar, e ela vai saber que realmente ali tem a solução, né? Para que ela procura. É que nem ser num médico, o médico começar a falar. Eu não entendo nada de medicina, gente. Oh, se o médico começar a falar os termos, eu não vou entender. Então, ele tem que simplificar, os profissionais têm que fazer isso. Pois é, a gente conversou um pouco sobre isso aqui. Aí eu tenho uma pergunta para você, porque a gente foi falando tudo realmente, né, das sócias, as sócias são maravilhosas, escritório, tudo. Eu queria saber o seguinte, tem algum momento de dificuldade que você realmente precisou vencer uma dificuldade aí nessa sua transição para o empreendedorismo, que você lembre agora que você queira passar para as nossas empreendedoras para inspirá-las a não desistir, ou de repente alguém que de repente se vê numa situação parecida aí, ver que tem solução e seguir, né, realmente adiante? Eu vou falar que nem um advogado falou para mim uma vez. Eu não vou falar para você não desanimar, porque você vai. Só não desista, sabe? Então, assim, a grande questão do empreendedorismo não foi exatamente um momento específico. É diário o desafio. Não vou mentir. Não é fácil. Entendeu? Porque ali a gente tá... tudo depende da gente, praticamente. Então, é uma pressão muito grande. Então, como é que se lida com essa pressão? É você buscar meios de olhar com racionalidade e trabalhar em cima daquilo. Então, buscar fortalecer sua mentalidade. O pessoal zoa muito, né? Tá tudo mindset. Mas você tem que cuidar da sua mentalidade. Eu falo muito isso. O pessoal fica papo de coach. Não é papo de coach. Isso aí é a necessidade humana. Tem outra saída, Duda? Eu falo que é necessidade humana. Depois que eu descobri o desenvolvimento pessoal, eu acho que todo mundo... Eu acho, não, eu tenho certeza que todo mundo precisa. Inclusive, hoje eu prego muito até as crianças. Tem palestras minhas que às vezes eu levo sobrinhas minhas, são pequenas, porque eu falo assim, no caso, eu vou ser até o exemplo mesmo. Eu descobri isso muito tarde na minha vida, né? Então eu tive que mudar a minha mentalidade então fui vencer minhas crenças limitantes.
Se a gente já começar a trabalhar isso nas crianças, mas né, no período que elas realmente, onde são implantadas as crenças, ao invés de implantar crenças limitantes, implantar crenças vencedoras, a gente já vai ter uma geração muito mais desenvolvida aí vindo, né? Isso é ótimo. E você é um grande exemplo disso, sim. Então, que a gente tem que ir atrás disso, sabe? Pois é, então não é papo de coach, a gente está falando aqui exatamente uma necessidade humana. Não tem outra forma, não tem outra saída. Se você não fortalecer a tua mente, você não vai dar conta de nada, porque o mundo é assim. Tudo é mentalidade. Ninguém tá aqui numa colônia de férias. O mundo é desafiador. Por isso que eu falo, não interessa o caminho que você vai seguir para trabalhar. Você vai encontrar desafio diariamente. E você tem que estar forte para suportar todos eles. Verdade. Mas quando você me pergunta, a dificuldade do empreendedorismo é essa, de você se manter firme naquele foco. Mas já puxando um outro assunto, o que me mantém firme nesse foco é justamente a minha vontade de ter relevância no mercado, de fazer diferença na vida, porque o empreendedorismo para mim tá ligado à transformação. É eu transformar a minha vida, eu transformar a vida de quem tá ali comigo. Exatamente. Então, tem processos, Duda, que para mim pode ser até mais um processo, mas para o cliente é o processo da vida dele. Imagina ele com um advogado ruim. Eu não quero isso. Acredito até que a maioria, né? A grande maioria. Amanhã eu tenho uma audiência de uma ação de interdição. Envolve, assim, é uma ação super delicada. Você imagina, eu tenho que dar o melhor pro meu cliente. Porque se alguma coisa der errado, eu sei que aquilo vai mudar a vida dele. E ele já é de mais idade, assim, então, imagina, pessoa sensível e tudo mais. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então é a transformação de quem consome o meu serviço. É a minha transformação enquanto advogado. Eu quero crescer muito. Eu quero ganhar muito dinheiro. Porque eu não tô querendo ganhar dinheiro de forma injusta. Eu quero trabalhar com honestidade e ganhar meu dinheiro. Mas por que essa ânsia com dinheiro, né? Eu falei dos meus pais inicialmente. Eu sou filha única. Então, no mundo, praticamente, lógico, tem os meus familiares ali, mas meus pais e eu. Duda, meus pais, eles hoje são jovens. Minha mãe tem 45, meu pai tem 51 anos. Só que o tempo... Super jovem. Só que o tempo vai chegar. E eles só têm a mim. Eu sou a única filha deles. Então, se eu não tiver... Assim, lógico, né? A gente nunca espera coisas ruins, mas eu quero dar um conforto pra eles. Eu quero falar, olha, se qualquer coisa acontecer, eu tô aqui. E pra isso eu preciso de dinheiro. Pra isso eu preciso de segurança financeira. E eu acho que isso pode ser uma motivação de muita gente. Entendeu? Como é que eu vou ter os meus pais, velhinhos, tendo que ficar em fila de hospital público, né? Às vezes, nem sempre a gente tem, mas às vezes recebendo um mau atendimento. Eu quero o melhor para os meus pais, porque eles me deram tudo. E eu tenho que dar isso de volta para eles. Então, o meu objetivo com a advocacia é transformar a vida de quem está comigo, cliente, parceiro, e a minha vida. Porque eu quero transformar a vida dos meus pais, eu quero transformar a minha vida. Eu acho que o empreendedorismo impossibilita isso de uma maneira muito eficiente. E a gente falou aqui também já nesse mesmo podcast sobre uma coisa assim que tá mudando, mas tá bem devagar ainda, mas eu acredito que vai evoluir mais, que é essa questão de você falar que quer ganhar dinheiro. As pessoas... É um tabu, né? Até hoje ainda tem uma resistência, mas assim, lógico, compreensível, porque isso vem de tempos, né? Então, assim, não se desfaz uma cultura de uma hora para outra, lógico, a gente sabe. Mas, assim, ainda tem isso, né? Essa resistência. Quando você fala em dinheiro, na verdade, não precisa falar que quer ficar rica, não. Você falar em dinheiro, muitas vezes a pessoa já... Eu vi o Felipe Tito falando num podcast. Eu adoro ele. E eu amo tudo, né? Sou viciada em podcast e também gosto muito dos que ele participa. E eu vi ele falando isso, né? Que as pessoas, quando ele fala ou mostra algo que ele comprou e tal, as pessoas ficam com aquela resistência, né? E ele fala assim, gente, tinha que ser bonito você falar que quer crescer, né? Seria bacana se as pessoas apoiarem. E ao contrário, as pessoas já criticam logo. Né? Ainda é um tabu mesmo, você falar dinheiro. Porque por muito tempo, como você falou, é uma cultura, né? O dinheiro era visto como algo sujo. Não, peraí, você quer muito dinheiro, então você é uma pessoa gananciosa. Nossa, quando eu descobri que isso era uma crença limitante, que o dinheiro é sujo. Porque Porque era. Muita gente tem.
Não, e a gente fala sem querer. Por exemplo, o meu filho, quando era pequeno, aí quando eu me pegava falando, na hora eu corrigia. Mas, assim, uma coisa que veio lá, gerações da minha família. Né? De geração em geração. Porque, realmente, se você pensar, o dinheiro passa em várias mãos e tal, ninguém lava a mão para pegar e tal. Né? E hoje também são outros tempos. A gente, na verdade, hoje eu peguei dinheiro, achei até estranho, porque eu faço tudo nos aplicativos. Ninguém mais usa dinheiro em espécie assim na mão. Né? Já nem faz mais sentido. Mas, assim, quando eu descobri que isso era uma crença limitante, menina, eu fiquei louca. E aí, toda hora eu queria corrigir. Porque aí eu falava pro meu filho, não pega que é sujo. Não, filho, peraí, eu já ia corrigindo de uma outra forma, né? Mas realmente é uma crença isso aí, né? E é muito, assim, enraizado mesmo essa questão do dinheiro. Porque as pessoas não olham com bons olhos. Não, mas como assim você quer crescer tanto? Pra quê? Sabe? É tipo, não tem necessidade. Tem. Porque a vida é minha, entendeu? Eu sei exatamente o que eu quero. Então, eu não tenho problema nenhum em afirmar que eu quero ganhar dinheiro. Eu trabalho duro pra caramba. Eu busco estar sempre me atualizando. Eu não tô trabalhando ou ganhando dinheiro pisando na cabeça de alguém. Não estou sendo desonesta. Pelo contrário, por que eu não posso crescer? Você tem que querer crescer. Na minha visão, a vida é uma só. Você vai viver uma vida mediana? Pra mim não faz muito sentido. Exatamente. Então eu não tenho muito problema em falar isso, não. O meu objetivo é ganhar muito dinheiro. Mas trabalhando muito, porque eu sei que também não tem outro caminho. De forma honesta, é trabalhando muito. Não tem outro caminho de você não trabalhar, mas tem formas de fazer com que o trabalho seja, igual a gente falou, otimizado. Exato, né? Perfeito. Você não precisa se desgastar tanto, né? Como era a visão, né, antigamente, realmente. E aí vai a diferença entre o trabalho duro, que a gente fala, porque, né, forma de falar, e o trabalho inteligente. Porque se você também, vou trabalhar 6 horas da manhã, dormir meia-noite todo dia, não, você tem que trabalhar de forma inteligente. Isso. Não adianta nada você trabalhar ali. Ter qualidade de vida, né? Porque senão... tem essa parte também que, se você não tiver saúde, você não faz mais nada da sua vida. Então, assim, eu não tenho, voltando à parte do dinheiro, nenhum problema em afirmar isso, assim. Porque eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Né? Amém. Que venha muito dinheiro. E aí, a gente conversando sobre essa questão do dinheiro, da cultura, eu ia te fazer uma pergunta aqui que me fugiu aqui, mas eu acho que era isso. Essa questão de você realmente ajudar pessoas, era sobre isso. Na internet também se criou uma cultura, não sei se você percebeu. Ajudar pessoas, lógico que a gente gera conteúdo gratuito, mas as pessoas entenderam que você dar atendimento, dar esse conteúdo mais profundo de graça. Também, né? Se criou uma cultura ali, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas isso é verdade. Aí vai uma questão de você acabar educando a sua audiência também, porque as pessoas algumas têm isso mesmo. Como se você fosse... ficou todo mundo com a mentalidade obesa, né? Se desenvolveu isso, na verdade, porque pega diquinha de um, de outro, vai juntando um monte de coisa que elas mesmas não sabem juntar ali, né? Unir uma na outra para colocar em prática, né? E aí algumas acham que você é obrigado a ceder tudo que você tem de forma gratuita, né? Não é assim. Então, realmente tem isso mesmo, esse movimento no mercado, talvez pelo excesso de informação, porque, como eu falei, advogado, por exemplo, você entra no Instagram, tem um monte de conteúdos gratuitos. Só que aí a gente tem que ir educando a audiência para falar, olha, aqui eu consigo te entregar, aqui a gente realmente vai ter que conversar de novo. Eu tenho feito até isso, por isso as minhas aulas fora do Instagram, né? Eu já faço pouca live, faço mais fora, porque eu prezo muito por tirar as distrações, né? A pessoa às vezes está vendo um conteúdo ali, tem uma notificação, ela já corre, vai na notificação, sai da live, vai. Então, assim, eu prezo muito. Então, por isso eu tenho feito muito conteúdo fora do Instagram e por isso eu observei essa questão das pessoas quererem muito conteúdo gratuito o tempo todo. Na verdade, a gente precisa investir no conhecimento, até na forma de divulgar, igual você falou, né? Que faz o tráfego pago, porque são coisas que vão te dar um retorno mais relevante. E essa questão é tão certa que quando a gente vai subir uma campanha, a gente coloca as palavras-chave negativas, que são termos que a gente não quer que as pessoas vão procurar, a gente não quer que apareça a nossa indicação lá. E o que mais tem? Advogado de graça. Advogado gratuito. Aí a gente vai tirando. Essas vocês evitam. A gente não coloca. Porque... Olha a dica. Mas o pessoal que estiver interessado em estudar sobre essa questão de Google Ads,
pessoal fala muito disso, das palavras que você deve tirar ali para não aparecer o seu anúncio. Porque realmente tem muita gente que procura, assim. Por exemplo, o Jus Brasil é uma plataforma que também tem a parte ali que as pessoas colocam seus problemas e você, como advogado, pode entrar em contato com elas. A gente, no outro escritório, a gente fazia isso também. Já aconteceu muito dessas pessoas, quando a gente entrava em contato com elas, eu pensei que era advogado de graça, advogado do governo. A gente, não é. Até isso você tem que tomar cuidado, onde que você vai colocar ali o seu serviço. Porque existem alguns lugares que são melhores do que os outros. Ali é uma plataforma para o cliente procurar, como é que é? O cliente vai lá, busca, que eu não peguei, porque eu não conheço, né? O Jus Brasil, você já deve ter lido algum artigo nele. O nome não é estranho, mas eu não sei, né? Enfim. O Jus Brasil, ele é uma plataforma muito interessante, tem muita gente que dá muito certo com essa parte de... A plataforma é gratuita. Isso. Tem muita gente que dá certo com captar clientes por esse mecanismo. Tem muita gente que dá certo com ele, apesar de ter essas questões, o pessoal achar que é de graça, mas aí você vai... é uma ferramenta de captação de cliente. Não só. O Jus Brasil, ele é uma plataforma que os advogados conseguem colocar ali artigos informativos mesmo, assim, e o pessoal consegue consumir esses artigos e também tem essa parte onde o pessoal pode colocar ali o seu problema, né? Falar, olha, eu tô com esse problema assim, 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 e o advogado vai lá e entra em contato. É como se fosse... É porque eu não me lembro exatamente. Tomara que eu não tenha falado de uma besteira. Eu tô tentando ligar a alguma que a gente já conhece, até agora eu não cheguei ainda, né? Mas assim, salvo engano, a essência é essa. Porque já tem um tempo que a gente não mexe nele. Então o pessoal vai lá, entra na plataforma e fala, olha, sei lá, minha mãe faleceu, a gente tem que fazer um inventário, eu quero a ajuda de um advogado. E aí o advogado, ele assina alguns planos lá dentro, aí tem que pagar, para você conseguir desbloquear, que a gente chama, para você entrar em contato com essa pessoa e conseguir o cliente, ela como cliente. Eu vou citar uma aqui que não é... Não é jurídica? Vou ter que falar o nome, mas assim, não é o nós não estamos, verdade, né? Oh, meu Deus, não é, gente. Mas tem uma plataforma que eu já usei também para buscar, assim que eu comecei com as mentorias, e eu pagava uma mensalidade ali, eu buscando casos, eu acredito que é mais ou menos isso, né? Essa plataforma eu fazendo propaganda. Patrocina agora o Pode Mais Mulher, hein, Jus Brasil. Você já fica de vai no TikTok ver a força da mulher, né? Pois gente, vamos aí fazer uma parceria. Brincadeira. É uma plataforma que ela é muito boa. Mas, como eu te falei, tem essa questão do pessoal achar que é de graça e tal. Então, assim, tem um grupo de advogados que se dá super bem. Por causa da palavra. Quando você fala ajuda, a pessoa já pensa realmente que é... É de graça, né? Tem um grupo que se dá bem. Já conheci pessoas que gostam muito, mas eu acho que existem outras ferramentas mais eficazes, na minha visão. O Google Ads, o investimento, para mim, é melhor. Eu acho que eu atinjo clientes mais quentes no Google Ads do que nesse tipo de plataforma. E eu sou muito a favor, porque eu gosto muito de otimizar tempo. Inclusive, até nas vendas de produto, tudo assim, eu sempre utilizei isso. Porque o que acontece? Esse negócio de você chamar muita gente os curiosos, digamos assim, né? Que você precisa atender, explicar, e a pessoa às vezes nem está interessada no seu produto, no seu serviço. É mais ou menos isso, né? No anúncio, você vai direcionar, né? Para as pessoas realmente que você acha que são interessadas, e a maioria realmente não é interessada, né? Porque... Você evita isso, né? Os curiosos que... Não é ruim, a gente precisa também desse público, mas na verdade a gente não é bom a gente ficar demandando muito tempo para esse atendimento. Né? Eu acho que para quem ainda não, para quem está começando, acho que vale a tentativa, porque como eu falei, tem grupos de advogados que adoram. Então vai que você é um deles, vai que você se dá bem com esse tipo de plataforma de captação. Fazer a tentativa. Fazer a tentativa. Mas assim, é você entender o que você quer. Porque, como você falou, no Google a gente tem um público que está, na maioria, destinado a contratar um advogado. Entendeu? Então, vai lá, quer um advogado de trânsito. E aí tem que aparecer o seu anúncio. Então, vai da estratégia de cada plataforma. Eu já vou falando para você, deixar aí, de repente, um recado para as nossas empreendedoras. Só um minutinho que a gente já volta aqui. Enquanto isso, nós vamos falar aqui do nosso patrocinador de hoje, Empório dos Grãos. Gente, pensa
num patrocínio chique aqui hoje. Empório dos Grãos, produtos naturais. Temos aqui hoje, olha só, castanha de caju maravilhosa, que eu amo. Acho que, gente, todo mundo gosta, né? Temos aqui uns biscoitinhos, né? Temos aqui damasco, enfim, gente, tudo que vocês procurarem, tudo saudável. Eu indico Empório dos Grãos, vocês peguem as redes sociais, peguem o contato aí, entrem em contato, se informem. E o que eu indico é que vocês passem lá para conhecer, para degustar, para conhecer os produtos. Realmente eu te garanto que você vai ficar cliente, igual a gente aqui do Pode Mais Mulher. Patrocínio fortíssimo e delicioso, né? Já tô de olho aqui. Já provou? Nós já somos clientes, com toda certeza. Então fica a indicação para vocês, tá bom? Nosso patrocinador, Empório dos Grãos, só produtos naturais, os melhores produtos, tá bom? E depois vocês peguem as redes sociais aí, vão lá conhecer tudo e eu espero que vocês fiquem cliente aí do nosso patrocinador, tá bom? Então vamos voltar aqui, né, Depois de ter atiçado aqui, ó. Já a gente vai pegar. Eu sou apaixonada da Damasco, então. Mas eu gosto de tudo. As castanhas, os biscoitinhos, tudo lá é muito bom, entendeu? Nossa, delícia. Vamos lá. Vamos terminar pra gente comer. Vamos. A vasilhinha ficou aqui intacta. Aí o pessoal pensa que a gente não come. Deixa acabar pra ver. Era só a gente terminar aqui. Pois é, ainda mais vindo do Empório dos Grãos, Lógico, né? Maravilhoso. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, né, para tá quase encerrando, como eu falei. Então, tem alguns toques finais e o principal deles é um recadinho especial aí para as nossas empreendedoras, para que elas realmente se inspirem na sua história, o pouco que a gente já passou aqui, porque é muito pouco, né, igual a gente falou, se deixar vai 2, 3 podcasts. E eu espero que tenha o parte 2, então já fica o convite. Obrigada. Para o parte 2. Mas é isso, dê um toque especial, uma mensagem especial aí para as nossas empreendedoras, tá bom? Vamos preparar o corte, né? Ah. Olha, eu sempre falo que o sucesso é inevitável. Só que para você conseguir o sucesso, você tem que tirar algumas coisas do seu foco. Então, não fique se preocupando com o que as pessoas vão pensar, não fique se preocupando que, tem muito advogado, o que aquela pessoa vai achar de mim, da minha família. Não liga para isso. Faça o seu trabalho, trabalhe de forma inteligente, foque. Eu aprendi desde criança a ser muito obstinada e isso tem me rendido muitos frutos hoje em dia. Então, não busque que algo externo te preencha, te dê motivação para você ir atrás. Busque você, o poder que você tem, que eu tenho certeza que o sucesso vai se tornar inevitável. Maravilha! Toque de ouro aí, gente. E aí, então, vamos falar aqui novamente as suas redes sociais, né, para o pessoal te encontrar lá, ver o teu conteúdo, né, e te seguir, com certeza, não é só olhar, né, vamos seguir, gente, vamos curtir. Inclusive, essa questão de interação nas redes sociais, eu tenho batido muito nessa tecla, porque as pessoas querem muito o retorno, né? E às vezes esquecem de ir lá e mostrar para a pessoa, olha, eu tô aqui te acompanhando, né? Curtir seu conteúdo. Então, deixa aí suas redes sociais mais uma vez. Vamos lá. Eu tô no Instagram e no TikTok de forma mais forte. Todos são @adv Jennifer Moretti, que o ADV é advogado abreviado, Jennifer Moretti é o JE, 2 N's, IFER, Moretti, MORETE. Quando você for lá no meu Instagram, tem um link lá na bio, e lá você consegue ir pro meu TikTok e conversar comigo no WhatsApp, então já é super prático, a gente ama praticidade, né? Lógico. Então, estão aí as minhas redes, sigam lá, vamos conversar um pouquinho, mostro a minha rotina, dou várias dicas, então acho que vai ser bem bacana. E aí, só para fechar aqui, né, questão de rotina, né, igual a gente falou, a gente otimiza tempo, a gente gosta de praticidade, né? Então, para que as pessoas entendam, realmente tem forma de fazer o trabalho com excelência, sem precisar de muito desgaste, né? Sem a pessoa se estressar, né, com o trabalho. Porque o que a gente vê muito hoje é isso, né? Pessoas falando que estão estressadas, infelizes com o que faz. Primeiro, você tem que ter um propósito muito claro, porque não tem como você fugir. Óbvio, tem formas hoje que a gente pode utilizar de tornar o trabalho mais leve, delegando, buscando associar sócios para preencher ali o escritório, a marca e tudo mais, mas não tem como a gente fugir do trabalho. Então, o meu conselho tenha um propósito naquilo, porque quando a gente tem um propósito, o trabalho ele fica um pouco mais leve, naturalmente.
Porque se você tá trabalhando num lugar que você não vê propósito nenhum, que você tá lá, o chefe só te maltrata, você não sabe por que você tá fazendo aquilo, você não tem propósito. Então, obviamente, aquilo vai te deixar doente. Então, tenha um propósito definido. Não ache que vai ser moleza, nunca é, mas com certeza existem algumas formas que a gente pode estudar de tornar o trabalho um pouco mais leve e você conseguir ter qualidade de vida ainda assim. Mas tem que trabalhar duro ainda. Não tem como fugir. O caminho é trabalho. O caminho é o mesmo. Verdade, gente. E assim, maravilhoso. É igual eu falei, por mim a gente ficava horas aqui. Não é o nosso caso, a gente ama o que faz, não é? Não tem compromissos, outros também. A gente ama o que faz, mas assim, precisamos encerrar esse podcast, mas assim, eu preciso falar que foi um prazer maravilhoso, assim, saber mais da sua história, te conhecer, realmente inspirar essas mulheres maravilhosas que precisam desse auxílio. Essa é uma forma maravilhosa de ajudar, né? Uhum. E assim, espero que realmente tenha o parte 2, parte 3, vamos embora. Já estamos aqui de novo. Duda, muito obrigada, eu amei. A proposta de vocês é incrível, de influenciar, de motivar outras mulheres, isso é ótimo, a gente precisa muito dessa motivação na advocacia principalmente. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, está sendo excelente. E muito obrigada pela oportunidade. Só marcar que a gente está aí de novo. Vamos que vamos. E para vocês maravilhosas, fica aqui então, tá bom? Sigam nas redes sociais a doutora, sigam o Clube Mais Mulher, o Pode Mais Mulher, sigam também Empório dos Grãos, que é o nosso patrocinador fortíssimo aqui, tá bom? Me sigam, lógico. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, tá bom? Já ativa a notificação, porque sabe por que isso é bacana? Sempre que tiver vídeo novo, tá? Vocês vão ser avisados antes que todo mundo. Vocês vão ficar VIP aí no canal, tá bom? E não se esqueçam também, deixar o like e compartilhar. Parece muita coisa, gente, mas a gente dá um conteúdo tão bacana aqui, né? Para vocês, a única coisa que a gente pede é isso, tá? Dá o like e compartilha, porque eu sempre falo. Compartilhar conhecimento é uma demonstração de amor ao próximo. Beleza? Então, até o próximo episódio. Beijo, beijo!